Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Para quem não sabe, ou para quem não me conhece, eu tenho, além das mil e uma facetas que a gente mostra aqui no canal, que todos nós temos, eu sou advogada, né? Um dos meus papéis sociais é a advocacia. E eu resolvi fazer aqui uma playlist pra gente tirar algumas dúvidas, algumas coisas do dia a dia. Eu vejo que muita gente tem uma certa dificuldade com coisas relativamente simples e que falta um pouquinho de informação. Para onde que eu tenho que ir, o que que eu tenho que fazer, o que que pode ser feito. Então, eu me propus a fazer essa playlist aqui, vamos falar de direito, pra gente tirar algumas dúvidas, tá? Então deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Ah, preciso entrar com divórcio, preciso alimentos, né? Essas dúvidas mais recorrentes. Manda aí pra mim que eu faço um videozinho explicando um apanhado geral, tá? A minha ideia é fazer algo simples, o mais básico e fácil de compreender possível, para passar mesmo a informação, tá bom, gente? Então vamos lá. Hum. Cafezinho, tá um frio, menino. Mas vamos lá, de forma descontraída, de forma tranquila, a gente vai falar. Hoje eu vou falar um assunto muito em alta que tá rolando aí inclusive no YouTube, nas redes sociais, tem bastante falando sobre isso, que é fundo de garantia, tá? Estamos falando muito sobre a correção dos juros de fundos de garantia. O que é isso, gente? No fundo de garantia, eu não preciso me estender muito, todo mundo sabe, ou a maioria sabe do que se trata o fundo de garantia, e é uma conta social do trabalhador. O dinheiro fica lá preso e você não pode mexer, porém ele está lá correndo juros, deveria estar correndo juros. Os juros que corrige a inflação, que corrige a atualização monetária desses valores, é a taxa referencial, TR. Essa TR foi estabelecida por lei lá em 1991. O que está se discutindo de 1999 para cá, ela vem defasando grandemente, inclusive recentemente ela é zero. E isso perde drasticamente para a inflação, ou seja, você perde o seu poder de compra. Então, o que está sendo discutido é se essa taxa TR ela é adequada uma vez que ela está perdendo para a inflação. Como que ela está sendo discutida? Chegou uma ação, eu vou falar de maneira simples, tá? Chegou uma ação ao Superior Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do país, o maior grau do judiciário, para que ele decida. Olha, STF, está tendo esse problema, a gente não sabe se deve ser aplicado, se não deve, cada juiz entende de um jeito, decide você. Qual que é o argumento? Essa ação que chegou lá foi proposta pelo Partido Solidariedade lá em 2014. Qual que é o argumento? Tá perdendo. Você já admitiu que a taxa TR não pode ser usada para cálculo trabalhista, cálculo de rescisão trabalhista, para juros de correção da poupança. Você já teve outras decisões dizendo que a TR não é adequada, substituindo a TR por outro índice, e nós queremos que você também decida isso nas contas de fundo de garantia. Basicamente é isso que chegou lá no STF, para o STF decidir. Ou seja, gente, qual que é a ação que for proposta nesse sentido de pedir para corrigir o índice, ela está dependendo da decisão do STF, entendeu? O ministro dessa ação que está lá já mandou pausar todos os processos que versem sobre esse assunto. Está tudo parado, aguardando a decisão dessa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que está lá no Supremo, aguardando julgamento. Então, se você entrar com uma ação agora, vai ficar parada. Vai ficar parada, os que entraram no passado. Porém, aí a gente entra na questão do direito. Direito tem muitas vertentes, vai do entendimento de cada profissional. Existem vários entendimentos dos advogados. E eu não estou aqui para dizer se está certo, se está errado, até porque não tem certo ou errado. Tem a forma que o jurista entende que ele vai colocar a ideia dele, vai depender lá da apreciação do juiz, tá bom? Hum, Primeira coisa. Existem juristas que já propuseram essa ação e estão propondo essa ação antes da decisão do Supremo, porque alguns acreditam que o Supremo pode dizer: olha, só vai receber quem entrou até agora. Quando ele resolver decidir, ele pode decidir: vou trocar a taxa, vou colocar outra, mas só vai receber quem já entrou com a ação. Eles acreditam, entram com a ação. Ou outros acreditam, não.
ele não vai negar o direito de ação das pessoas, porém ele vai dificultar, vai atrapalhar, vai dar opção de parcelamento, vai dificultar muito o caminho, vamos entrar já. É outra vertente. Outros acreditam que não tem problema, que pode esperar. Não vamos entrar, vamos esperar para ver, porque vamos ter trabalho à toa se o STF decidir que não. Então eles esperam. E outros ainda entendem que nem tem o direito mais de pedir fundo de garantia por algo chamado prescrição. E aí é uma outra vertente que acho que eu não posso entrar nos pormenores, porque o vídeo vai acabar ficando muito extenso. Então, se você quer ir atrás disso, procure seu advogado de confiança, veja qual é o posicionamento dele, o que, que ele te aconselha, se entrar, se não entrar. Doutora, eu vou gastar para entrar com essa ação? Depende, tá? Depende. O advogado ele pode cobrar os honorários dele já de você. Ele pode cobrar de êxito honorário é com o advogado. Agora, processualmente, você pode gastar sim. Se você não tiver justiça gratuita, dependendo do valor da sua causa, você não tem custas para entrar com a ação, que é até 66 mil reais. Você não precisa contribuir para entrar com a ação, recolher pagamento para entrar com a ação. Só recolhe em caso de recurso. E se o seu valor de causa for maior que isso, aí você tem que desembolsar um valor para iniciar a ação. Então, assim, oriente-se com seu advogado. Mas basicamente é isso. Quem trabalhou no período de 99 para cá teve, caso a taxa TR seja substituída por uma outra taxa, uma defasagem no seu poder de compra, teve, isso é efetivo, teve a defasagem no poder de compra, mas caso o STF decida realmente que essa taxa tem que ser substituída, e aí, mais uma vez, cabe a decisão do STF, ele pode decidir que vai substituir só daqui para frente. Ou ele pode substituir de lá até aqui, entendeu? Ele pode, a gente não sabe exatamente como que o STF vai colocar essa situação. Algumas matérias sensacionalistas, por isso que eu vim falar com vocês, porque tem as matérias técnicas corretas, que aí de repente é uma linguagem muito técnica e às vezes as pessoas não entendem, e tem as matérias sensacionalistas com algumas informações desencontradas que você continua sem a informação adequada, né? Alguns dizem, por exemplo, é até 2013. Gente, isso é entendimento. Porque 2013 foi quando foi proposta essa ação que está no tribunal. Mas a taxa ela continua sendo aplicada até hoje, a TR, né? Inclusive ela está em zero. Então, por que pedir 2013? Entendimento. Eu, como advogada, entendo que a taxa é a mesma, continua valendo, então é até agora. Se eu for pedir um processo nesse sentido, eu vou pedir a taxa até agora. Então, fato é, essa defasagem veio de 99 para cá. Desde 1999, se você trabalhou, você pode procurar a orientação do seu advogado de confiança. Mas é isso, a ideia era esclarecer para vocês do que se trata. É os juros de atualização monetária do Fundo de Garantia, o JAN. Se você pegar o seu extrato de fundo de garantia, vai estar lá crédito de JAN, que é o crédito dos juros de atualização monetária. É sobre esses valorzinhos que são creditados mês a mês em cima do valor do depósito, é que vai versar essa ação de fundos de garantia. Entenderam? Valor da causa. Seu contador ou seu advogado vai providenciar para você. É muito relativo. Doutora, eu já saquei, eu não tenho nada lá, tenho direito? Se você tivesse trabalhado no período, se na época tinha depósito, sim. Por quê? Porque os juros, eles são sobre os depósitos feitos na época. Mesmo quando você estava recebendo só o jurinho, aquele jurinho que cai lá, centavinhos, reaisinhos, aquilo ali caiu errado, caiu a menos, caso o STF mude a taxa. Fica muito claro. Caso o STF mude a taxa, aquele valor que caiu, caiu a menos. Então você tem direito, mesmo que você já sacou, mesmo que você já aposentou, se você tinha juros de crédito de atualização monetária no seu fundo de garantia de 99 para cá, você pode ter direito sim a ingressar com essa ação. Devo ingressar agora? Devo ingressar depois? Vou aguardar o STF? A critério seu e do seu advogado. Importante saber, é uma expectativa de direito, ou seja, tudo depende de como o STF vai decidir. Se o STF falar, olha, não tem que mudar nada,
a taxa é essa, a lei tá aí, pronto, acabou. Gente, pronto, acabou. Não tem o que fazer. É a taxa. Se o STF falar, vou mudar para taxa X e você está pedindo a taxa Y, você vai pedir para o juiz da sua causa, você não é advogado, vai pedir para o juiz da causa adequar a taxa que o STF decidiu. E se o STF falar, não, é só tal período, de tal a tal, ou daqui para frente. Enfim, tudo depende de como o STF vai colocar isso, tá bom? Porém, há essa possibilidade sim. Vou perder o direito de entrar com a ação se eu não entrar agora? A gente não sabe. Aí é que tá. Por isso é uma decisão muito sua, baseada na orientação do seu advogado de confiança, tá bom? Gente, basicamente isso. Se tiver alguma dúvida mais profunda acerca da ação de correção dos juros de fundo de garantia, coloca aí nos comentários para mim, depois eu volto para responder para vocês, tá bom? Vou abrir depois uma caixinha de perguntas no Instagram para a gente ver outros temas ou alguma dúvida que tenha ficado. Segue lá no Instagram, é _Thales Soares, tá bom? Um beijo, volte sempre e até a próxima. Tchau!